Fala rapaziada, agora eu vou corrigir com vocês a nossa atividade número 12, né? Nessa atividade aqui o exercício diz que esse diagrama, o gráfico abaixo, representa a operação em ciclos de um motor térmico. Então, isso, de A até B, de B até C e de C até A, é apenas um ciclo desse motor. A quantidade de calor fornecida ao gás ideal para gerar esse movimento aqui, em um ciclo, ó, AB, BC, CA, um ciclo é de 8 vezes 10 elevado à quinta calorias. Então, quando eu falo em motor térmico, vamos pegar as palavrinhas mágicas aqui, ó. A primeira é motor térmico. Quando eu falo em motor térmico, eu sei que o motor térmico ele funciona de forma cíclica. Para gerar esse movimento, esse trabalho de forma cíclica, eu preciso buscar calor numa fonte quente, parte desse calor vai se transformar em trabalho e a outra parte vai ser perdida para o meio externo, para a fonte fria. Então vamos lá? Primeira coisa que a gente tem aqui, ó, que vocês podem observar, é que a quantidade de calor que a gente buscou lá na fonte quente foi de 8 vezes 10 elevado à quinta caloria. Agora, rapaziada, muito cuidado. Quando eu falo em quantidade de calor, como eu disse para vocês, a quantidade de calor, as unidades de medida pode ser caloria quando não gera movimento ou joule. Se eu estou fazendo isso gerar um trabalho, então tem que estar em joule. Se quantidade de calor eu posso medir em caloria em joule, é comum, então, é certeza que existe uma relação entre as duas. Nós sabemos que uma caloria é igual a 4,18 joules. Então, a quantidade de calor que foi jogada nesse corpo é 8 vezes 10 à quinta vezes 4,18. Então, nós sabemos aí, fazendo as contas, que vai dar, vou fazer aqui, né? 33,44 vezes 10 elevado à quinta joule. Isso é a quantidade de calor, que a gente chama sempre de Q1, que eu busquei na fonte quente. Maravilha! Agora o exercício pede que a gente calcule o rendimento desse motor. Toda vez que eu falo em rendimento, a gente vai usar essa letra aqui, ó, que é o eta, é um N espichado. A fórmula do rendimento existem duas, ó. A gente pode usar tanto essa, que a gente já mostrou em sala, é o trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente, ou eu posso usar essa daqui, ó. Para achar o rendimento de uma máquina. Eu vou usar primeiro, ó, que a gente vai descobrir o trabalho. Então, trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. A quantidade de calor da fonte quente nós temos, tá aqui, ó. Falta descobrir o trabalho. Como que eu vou descobrir o trabalho? Observa que, ó, esse gráfico é pressão com volume. Lembra que eu comentei com vocês em sala de aula? Trabalho é pressão vezes variação do quê? Do volume. Duas grandezas multiplicadas, quando eu calculo a área delas, eu tenho sempre a terceira grandeza. No movimento cíclico, isso a gente comentou nas aulas anteriores, se não está lembrado, vamos voltar lá um pouquinho. Toda transformação cíclica, o trabalho que ela realiza de A até B, de B até C e de C até A, é calculado pela área da figura. Aqui nós temos um triângulo, sabemos que a área de um triângulo é base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Nesse triângulo a nossa base começa no B e termina no C. De 3,8 até 7,6, 7,6 menos 3,8 dá 3,8, isso é a base. Vezes a altura como é aqui, ó, AB. 2 vezes 10 à quinta até 4 vezes 10 à quinta, nós sabemos que vai dar 2 vezes 10 à quinta. Tá na mão. Tudo isso divido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2, aqui vai dar 7,6. E vou pegar 7,6 e vou dividir por 2. Nós vamos encontrar como resultado 3,8 vezes 10 à quinta joule. Então tá aí, ó. Temos tudo o que precisamos, tem o trabalho
que a gente já sabe aqui que é 3,8 vezes 10 elevado à quinta. Tem a quantidade de calor que a gente buscou lá na fonte quente, que a gente sabe que é 33,4 vezes 10 à quinta. Cancela 10 à quinta com 10 à quinta. 3,8 dividido por 33,4, isso aqui vai dar 0,1136. Isso é aproximadamente 11,36%. Para encontrar o resultado em porcentagem é só multiplicar por 100. Fizemos a A. No item B, para finalizar aqui, nós iremos calcular a quantidade de calor rejeitada em cada ciclo. Então, só uma revisão rápida. Para quem não lembra, eu quero gerar movimento. Então, movimento eu estou gerando a partir de calor. Eu vou numa fonte quente, que eu chamo de Q1, busco uma quantidade de calor. Parte desse calor eu uso para gerar o trabalho, ou seja, para gerar o movimento no meu motor térmico. E a outra parte desse calor, ela é perdida para o meio externo. Então, daqui eu posso escrever que Q1 é igual trabalho mais Q2. Essa é uma formulazinha básica. Qual a quantidade de calor rejeitada a cada ciclo? Eu fui lá, busquei no ciclo, na quantidade de calor, eu peguei 33,4 vezes 10 elevado à quinta. O trabalho aqui, ó, realizado foi de 3,8 vezes 10 elevado à quinta, eu descubro quem é o Q2. Para eu descobrir o Q2 é só fazer um menos o outro. Então eu faço 34,4 vezes 10 à quinta menos 3,8 vezes 10 à quinta. Isso vai dar 29,64 vezes 10 à quinta joule. Então isso foi a quantidade de calor que ficou para o meio externo. Isso é afirmado pela segunda lei da termodinâmica. O que diz a segunda lei da termodinâmica? Que o calor ele sempre flui naturalmente da fonte quente para a fonte fria. Isso é uma coisa lógica. Tá aí, rapaziada. Um forte abraço e até a nossa videoaula número 13.